Fala, galerinha do Coronavest, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Adriano e estamos aqui para mais uma aula de geografia. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que não perde tempo e está aí estudando para garantir aquela boa vaga no curso de medicina, direito, arquitetura, enfim, no curso que vocês quiserem. A gente está aqui para ajudar vocês, beleza? Então, vamos lá começar os nossos estudos. Hoje a gente tem um tema maravilhoso: globalização e blocos econômicos. Eu espero que vocês entendam. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me chamem na minha rede social, no Instagram, Adriano Chives Prof. Eu vou colocar aqui já. Vai aparecer por aqui o linkzinho, enfim. E aí vocês vão lá tirar dúvidas sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto de história e de geografia. Beleza? Vamos lá, vamos começar. Globalização. Para a gente começar essa aula, eu trouxe aqui uma definição muito interessante, na minha opinião, uma das melhores definições do que é globalização, beleza? E preste atenção aí o que é que a gente vai, como a gente vai definir globalização. Globalização é o novo e mais avançado estágio de dependência entre todos os povos e economias da superfície terrestre. É como se eu pegasse todos os países do planeta, juntasse, diminuísse as distâncias, unisse eles, certo? Economicamente, politicamente, culturalmente, e a partir daí a gente tem o que é globalização, beleza? Essa dependência, principalmente, claro, na economia, mas também se dá na cultura, na política, em outros departamentos. Ele ainda comenta o seguinte, aqui, ó, preste atenção. Tornou-se popular após a crise do mundo socialista, que acontece ali entre 1989 e 1991, ou seja, quando o mundo deixa de ser bipolar. Vocês já estudaram isso, Guerra Fria, o mundo dividido em duas ideologias, socialista, União Soviética, capitalista, Estados Unidos. Nesse momento, a globalização, de certa forma, ela já existia, mas ela não era intensa. Quando acaba a Guerra Fria, quando o mundo socialista ele se desmembra, a gente tem a intensificação da globalização. Alguns geógrafos, historiadores, enfim, as pessoas que pensam sobre globalização, vão dizer que a globalização começa lá atrás, durante o processo de expansão marítima, vivida ali no século XV, né, na Europa, Portugal, Espanha, depois Inglaterra, França, enfim, Holanda também. Outros vão dizer que a globalização, de fato, ela só vai ser iniciada após a queda do Muro de Berlim, né, após o fim da Guerra Fria. Mas é unânime a gente compreender que, entre ela ter começado lá atrás, no século XV, ou no século passado, ela se intensificou bastante nos últimos 60 anos. E é isso que a gente vai ver aqui na nossa aula. Detalhe importante, tá? Quando a gente fala de globalização, a gente também vai falar de blocos econômicos. Vamos lá. Preste atenção lá o que ele vai dizer aqui. Olha lá, ó. Deixa eu só mudar o slide aqui. Ok. Olha o que ele comenta. Deixa eu baixar isso aqui só para ficar fácil de ler. Vamos lá, presta atenção. O conceito do fenômeno de globalização data a década de 80 e remete ao processo de expansão do sistema capitalista e do aprofundamento e multiplicação das redes, sejam as redes econômicas, políticas, culturais, sociais, de informação, mercado, entre outras, entre todas as nações do mundo. A globalização se caracteriza, portanto, como resultado da expansão do capitalismo no mundo, beleza? Ampliando assim os trânsitos comerciais, os fluxos de pessoas, dados e de mercadorias. A globalização é tão importante que ela está permitindo, por exemplo, essa aula agora. Eu estou na minha casa, virtualmente, gravando essa aula, vai ao ar, né, no YouTube mais tarde, e aí, depois que a gente joga no YouTube,
Cara, a globalização faz com que essa aula ela chegue em todos os lugares, claro, as pessoas que têm acesso à internet, né? Mas em todos os lugares do planeta. Isso é globalização. Bem, essas conexões resultantes do processo de globalização acabaram por conectar e, claro, diminuir as distâncias. E quando ele fala diminuir as distâncias, ele está falando de diminuir as distâncias no seu sentido, não no sentido real, no sentido metafórico, certo? Do globo terrestre. Porque eu agora, Brasil, né, do Brasil, de Pernambuco, posso falar com alguém, posso estar dando essa aula para alguém que está do outro lado do mundo, na China, nos Estados Unidos, no norte da América, no continente africano, na Europa, enfim. É disso que trata a ideia de globalizar. É você diminuir as distâncias. Bem, claro, né, como eu já disse, a diminuir a distância não é da distância real, mas sobre a sensação de estarmos conectados com várias partes do mundo, devido à facilidade do acesso de informação, do contato com pessoas e até mesmo da possibilidade de ter experiências territoriais virtuais a partir do contato com lugares distantes. Isso é globalizar, beleza? Olha o que ele fala lá. Ó. Historicamente, como é que surge a globalização? É difícil afirmar em que momento histórico o processo de globalização se iniciou. Alguns estudiosos afirmam que o seu marco inicial foi justamente a expansão marítima. Eu já falei, né? Momento que começa a expansão do sistema do capitalismo. Outros, contudo, afirmam que foi com o fim da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim que a globalização ela se proporcionou no mundo, ela se popularizou e ela, obviamente, também se intensificou, beleza? É certo dizer, por isso, que a globalização é um fenômeno processual, ou seja, teve determinados processos a serem cumpridos para que ela estivesse nesse auge que se está hoje, certo? Com várias nuances e marcos propulsores no decorrer dos últimos séculos. A colonização do território africano e asiático marca o começo dos fluxos de força de trabalho, de matéria-prima, de influência cultural e de mercadoria. Ele destaca aí, certo, a colonização do território africano e asiático. A gente não pode deixar de relevar que a colonização no continente americano também foi esse marco, tá? Porque também houve mão de obra, né? Fluxo de mão de obra, fluxo de matéria-prima e também uma outra cultura, aliás, outras culturas sendo trazidas para o continente americano, beleza? Bem, as revoluções industriais também foram de suma importância para a expansão do capitalismo e para a intensificação da globalização, uma vez que aumentaram as ordens de consumo e encurtaram as distâncias, ao ter possibilitado que mais produtos chegassem a lugares distantes, a partir de navios a vapor e ferrovias, beleza? Então, a própria Revolução Industrial, ela contribui para esse estreitamento, para essa diminuição, para a gente estar ligado com a Ásia, com a Europa, com a América, com a África, com a Oceania, de uma forma muito mais intensa, mais rápida, beleza? Bem, foi após a Guerra Fria e, claro, com a derrota, né, do bloco econômico socialista, com o fim da União Soviética, que uma nova ordem mundial ganhou força, que é a ordem unipolar, né? E impulsionou a globalização. Neste momento, a ampliação de novos mercados, consumidores, o avanço de tecnologias e afins deram origem a medidas neoliberais, que caracterizaram muitas das políticas econômicas adotadas nos dias de hoje. Beleza? Só um minuto, galera. Eu uso muito sorinho, não sei se vocês usam isso aqui. Isso aqui é um vício, mas é o melhor vício da face da Terra. Depois de chocolate. Evitar beber uma água aqui para a gente continuar. Então, a gente não pode esquecer que o mundo, durante a Guerra Fria, ele fica dividido. Essa divisão vai impactar no processo de globalização. Acabou a Guerra Fria,
o mundo vira um mundo unipolar, né? A gente tem ali a supremacia de uma potência e depois outras potências vão emergir. E aí, esse processo de globalização vai se dar de forma intensa, beleza? Olha o que ele ainda comenta. A partir da metade do século XX, a chamada Terceira Revolução Industrial, né, ou a famosa Revolução Técnico-Científica Informacional, modificou formas de produção e mercadorias e mercados consumidores a partir do advento de inúmeras tecnologias, beleza? Além disso, a internet, isso aí, ó, que eu estou usando para dar essa aula para vocês, se tornou um dos meios de comunicação mais comuns e os limites de circulação de ideias, mercadorias e informações foram atualizados, assim como as formas de trabalho modificadas em decorrência desses novos cenários. E quando ele fala, pessoal, dessas formas de trabalho, a gente vai falar do uso de tecnologia em massa, da mecanização, né, principalmente nas fábricas, e aí a mão de obra humana ela fica meio que colocada de lado. Já tem uma questãozinha dessa que a gente vai poder trabalhar bem e compreender isso, beleza? Em suma, podemos afirmar que o processo de globalização tem sua origem remota nos tempos da expansão marítima, certo? De 5 séculos atrás. Mas foi durante os últimos 60 anos que esse fenômeno se intensificou de forma exponencial, abrangendo todo o planeta. Olha o que ele fala lá sobre as características da globalização, beleza? Preste atenção aí, galerinha, me ajuda aí. Bem, características e os efeitos da globalização. A globalização é um processo complexo que tem entre suas características e efeitos inúmeras nuances, fatores que configuram principalmente o último século da história mundial, beleza? Ou seja, essa configuração vai se dar muito mais no nosso século. Tem uma coisa, aliás, antes de eu falar dos efeitos e das características da globalização, eu quero definir qual é o objetivo da globalização para vocês. Acompanhe aí a ideia. A globalização objetiva o aprofundamento da integração econômica, social, cultural e política, com base, né, nos meios de transporte e comunicação entre os países. É um fenômeno ligado à necessidade do sistema capitalista de formar uma interdependência que permite maiores mercados para os países centrais, ditos desenvolvidos, certo? Cujos mercados internos já estavam paralisados, ou seja, não progrediam. Por quê? Porque países centrais, o mercado interno já não é tão consumidor, eles já atingiram um patamar de consumismo muito grande, e aí eles têm que conquistar novos mercados. Como é que eles vão conquistar esses novos mercados? Através justamente dessa interdependência, beleza? Então, lembrem, globalizar é você tornar dependente, unificar, necessitar. Um exemplo que eu sempre dou em sala de aula é que, antigamente, lá atrás, ainda nos anos 2000, e para quem é um pouco mais velho, lá nos anos 90, não era tão comum, por exemplo, se escutar música hoje em dia, né? Que se escuta muito K-pop, absorver a cultura do Oriente, até as músicas norte-americanas vinham para o Brasil, mas não vinham em grande escala, beleza? E aí, a partir dos anos 90, a partir dos anos 2000, a gente tem as relações culturais se intensificando graças ao processo de globalização. E aí, quando a gente fala de cultura, eu estou falando de vestimenta, de culinária, de música, filme, livros, né? Dentro a política, ela também acontece por conta da globalização. Às vezes uma decisão lá na Ásia tem um impacto diretamente aqui no Brasil, no Ocidente ou nos Estados Unidos, e aí começa essa disputa política entre supremacia, beleza? Então, a globalização se dá nisso aí.
Espero que vocês tenham entendido. Bem, quais são as características e, obviamente, os efeitos da globalização? A gente vai ter, obviamente, como característica principal a diminuição das distâncias, ou seja, a facilidade de acesso a informações e mercadorias que antes demoravam muito para chegar no seu local de destino, beleza? A globalização abarca todos os campos da sociedade, ou seja, economia, política, cultura, educação, saúde, entre outros. Tudo é globalizado. Inclusive, hoje em dia, nossa pandemia atual, a Covid-19, essa doença que tem afastado e tem levado a óbito muitas e muitas pessoas, ela se espalhou no mundo rapidamente por conta também do processo de globalização. Isso vocês, a partir daí, vocês conseguem perceber como a globalização é algo real, é algo atual, é algo que está acontecendo a todo momento, beleza? Ele também comenta, né, que outro efeito da globalização é a troca cultural, né? A mobilização de mão de obra, mercadorias, informações possibilitou diversas trocas entre culturas distantes do globo. É importante lembrar, entretanto, que historicamente essas trocas foram diversas vezes desiguais, caracterizadas pela imposição de relações de poder entre uma cultura e outra. A esse trânsito violento, caracterizado pelo processo de colonização e escravidão no continente como a Ásia, a África e a América. É quando eu citei lá atrás, né? Quando os africanos foram trazidos para a América e depois também foram escravizados lá na própria África e na Ásia, a gente tem aí o uso da globalização, só que de forma prejudicial, beleza? Bem, claro que a globalização é muito boa em determinados aspectos, traz coisas extremamente positivas, mas também traz consigo problemas. E quais são os problemas da globalização? Um dos maiores problemas é a desigualdade social, né? A gente tem países centrais que vão ser dominantes e países periféricos que vão ser dominados, beleza? A maneira como o processo de globalização ocorre e ocorreu, né, produz a concentração de renda entre alguns países, né? E os países periféricos acabam ficando dependentes dessa renda, beleza? A gente também tem a expansão das multinacionais e o avanço da industrialização. Isso, de um lado, é muito bom, porque você traz tecnologia, desenvolvimento, em alguns lugares, inclusive, gera emprego. Do outro lado, o avanço industrial acaba trazendo desenvolvimento das máquinas para a indústria, e aí você tem a mão de obra humana que fica jogada de lado. A gente também vai ter como um efeito negativo a precarização do trabalho através das leis de terceirização, a exploração da mão de obra infantil e formas de trabalho análogos à escravidão, ou seja, bem semelhantes. E aí alguns podem até perguntar, poxa, mas hoje, século XXI, ainda existe escravidão? Com certeza. Eu não vou listar aqui as empresas, né? Mas a ideia de escravidão ainda é muito latente, inclusive aqui na América do Sul, no Brasil. Beleza? Outra coisa positiva são a expansão das redes de comunicação, isso é muito bom. Algo que acontece do outro lado do mundo, automaticamente está na internet, todo mundo fica sabendo, é algo muito real, beleza? O avanço e o desenvolvimento da internet como agente de informação e, obviamente, de trabalho. A exploração da matéria-prima, né? A mão de obra barata por países desenvolvidos em países subdesenvolvidos, isso acontece em demasiado. Grandes empresas tecnológicas desenvolvem tecnologia no seu país e depois montam essa tecnologia em países periféricos, aproveitando-se da mão de obra extremamente barata desses países periféricos, beleza? Outra característica da globalização é o surgimento dos blocos econômicos, e eu grifei aqui justamente porque a gente vai falar já já, beleza?
E, obviamente, também a globalização eleva e busca, aprimora, desenvolve muito a industrialização, e depois que a industrialização está extremamente desenvolvida, quem mais sofre com isso é o meio ambiente, né? Porque a indústria, ela em muitos casos, não são todas, claro, mas em muitos casos, a indústria ela é estupidamente agressiva ao meio ambiente, pegando todos os recursos naturais que pode e que também não pode, digamos assim, e aí o meio ambiente sofre bastante. Então, como eu destaquei logo no início, a globalização tem pontos positivos, mas a globalização também terá pontos negativos, beleza? Vocês têm que ficar atentos a isso. Bem, aí a gente cai para as questões do Enem, né? Enfim, de anos anteriores, que falam sobre a globalização. Como eu gosto de colocar, eu deixei aqui a questão, as opções e o comentário que a gente vai fazer. Claro, essa primeira parte é só sobre globalização, beleza? Olha o que ele fala lá nessa questão. A mundialização introduz o aumento da produtividade do trabalho sem acúmulo de capital, justamente pelo caráter divisível da forma técnica molecular digital, do que resulta a permanência da má distribuição de renda. Desculpem, má distribuição de renda. Exemplificando mais uma vez, agora ele de fato vai dar um exemplo, os vendedores de refrigerante às portas dos estádios viram sua produtividade aumentar graças ao just in time dos fabricantes e distribuidores de bebidas. Mas, para realizar o valor de tais mercadorias, a forma de trabalho dos vendedores é a mais primitiva, beleza? Combinam-se assim acúmulo molecular digital com o puro uso da força de trabalho, beleza? Bem, os aspectos destacados no texto afetam diretamente questões como o emprego e renda, sendo possível explicar essas transformações pelo o que é que acontece com o uso, né, excessivo de tecnologia para uns e a falta total de acesso à tecnologia para outros. Temos aí as opções: crise bancária e o fortalecimento do capital industrial, obviamente que não. Inovação toyotista e a regularização do trabalho formal, também não, justamente porque esses trabalhadores, muitos deles são informais, beleza? Impacto na tecnologia e as modificações na estrutura produtiva. Com certeza a letra C. Por quê? Porque o uso de tecnologia impacta diretamente como determinados grupos, determinadas classes vão desenvolver o seu trabalho, a sua estrutura produtiva, beleza? Olha o comentário. O texto traz como referência processos ligados ao desenvolvimento da terceira revolução industrial e das novas tecnologias, destacando que a modernização industrial decorrente desse processo de globalização não significou a distribuição de renda ou a melhoria das condições de trabalho. Como eu falei agora há pouco no slide anterior, o excesso de tecnologia, inclusive por parte de países centrais, acaba impactando no trabalho desenvolvido por trabalhadores, obviamente, periféricos. Beleza? Tranquilo até aí? As causas, portanto, estão ligadas ao advento dessas novas tecnologias e às transformações das formas de produção que beneficiam os detentores do meio de produção. Em outras palavras, quem tem dinheiro, quem tem meio de produção, ganha muito, desenvolve, cresce. Quem não tem acesso a esses meios de produção, não detém capital, acaba ficando à margem dessa terceira revolução industrial, né, que é a revolução técnico-científica informacional, e aí se vê na necessidade, até digamos assim, de ter que trabalhar de acordo com como pode, não com acesso à tecnologia. Deu para entender? Espero que sim. Vamos para a próxima questão. Enem 2015. Olha o texto.
Não acho que seja possível identificar a globalização apenas como a criação de uma economia global, embora enfim, seja seu ponto focal, né? O seu principal foco e sua característica mais óbvia. Precisamos olhar além da economia. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos. E aí, galera, quando ele fala isso, obstáculos técnicos, eu estou falando diretamente da infraestrutura de transporte. Afinal, para eu ter de fato globalização, para eu exercer a globalização, encurtar caminho, eu preciso ter transportes que funcionem. Eu preciso ter meios para transportar mercadorias, informação, cultura acessíveis a todos, beleza? Isso eu quero deixar bem claro, porque já já a gente vai ver encontrar isso já nas respostas. Bem, ele comenta, né? Eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos, beleza? Isso tornou possível organizar a produção e não apenas o comércio em escala internacional, beleza? E aí ele pergunta o seguinte: o fator essencial para a organização da produção na conjuntura destacada no texto é o que é essencial, preste atenção, o que é essencial para a globalização de fato se efetivar. Esqueçam globalização, economia. Foquem na globalização, no fluxo de mercadoria. Para que eu tenha esse fluxo de mercadoria, eu tenho que ter uma melhoria na infraestrutura de transporte. Claro, eu tenho muitos países que são extremamente avançados nessa infraestrutura, mas eu tenho outros que são inteiramente defasados, dependentes, capengas, inclusive o Brasil. Beleza? O Brasil só não exporta mais, só não produz mais, só não tem acesso a outros mercados, só não exerce essa globalização por conta da infraestrutura de transporte. Então, alternativa correta, letra C, novamente, C de casa, beleza? E olha o comentário que ele fala. A globalização só é possível devido às estruturas de transporte que possibilitam o trânsito de mercadorias, pessoas, mão de obra, entre outros, estando assim diretamente ligado a essa estrutura. Eu só tenho globalização efetiva se eu tiver uma estrutura de transporte ativa e benéfica. Não basta ser só ativa, tem que ser uma estrutura de transporte ativa e benéfica para atender todas as demandas. Beleza, galera? Espero que tenham entendido essa questão. Vamos para a terceira questão. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Perfeito, e vamos lá. Olha o que ele fala. No final do século XX, e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas de informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. O mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa. Ou seja, como eu falei anteriormente, a globalização tem pontos positivos, mas a globalização tem pontos negativos. E ele comenta aqui, ó, a partir do século XX, o uso da ciência foi tão grande que trouxe melhorias abusivas, né? E abundantes para a indústria em outras áreas, mas que essas mesmas melhorias abundantes foram extremamente abusivas para outra galera aí que a gente vai encontrar agora nas alternativas. Bem, uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advindas das transformações citadas no texto, estão presentes respectivamente em... Vamos lá. O que é que acontece? Quando eu tenho muito uso de tecnologia, eu vou ter diminuição dos investimentos industriais, né? Afinal, a tecnologia atingiu um ápice de produção e aí eu já não preciso mais desbravar tecnologias. Porém, quando eu tenho muita tecnologia, eu tenho a desvalorização dos postos... Aliás, desculpa. Dos postos
qualificados, beleza? Eu tenho o quê? A diminuição disso aí, beleza, galera? Tranquilo. Deixa eu ver se tá... Não, desculpa. Não, na verdade, o que é que acontece? Deixa eu recapitular aqui. Em vez de eu ter a diminuição dos investimentos, eu tenho, aliás, a automatização dos processos fabris. Eu tenho muita tecnologia e eu melhoro os processos na produção fabril, beleza? Ou seja, as fábricas são aprimoradas através da tecnologia, elas são automatizadas, beleza? E em contrapartida, se eu tenho a automatização das fábricas, eu vou ter o aumento do desemprego. E quando eu tenho um aumento do desemprego, isso é a parte ruim, né, para as relações do mundo no trabalho, beleza? Alternativa letra D, beleza? Olha o que ele comenta lá. A aplicação de tecnologia e outros processos ligados à globalização viabilizaram a substituição da mão de obra humana pela das máquinas, o que gerou aumento do número de pessoas desempregadas. Então, eu tenho o uso de tecnologia nas fábricas, o aprimoramento, a agilidade, porém, eu vou ter justamente a exclusão da mão de obra humana nessas fábricas. Beleza? Eu acho, vou dar um exemplo aqui que eu também sempre dou nas minhas aulas. Os alunos, inclusive, ficam cansados. Mas quem já assistiu aquele famoso filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, de Willy Wonka, acho que do diretor... Aquele que tem o ator Johnny Depp. Eu esqueci o nome do diretor, mas é o que tem o ator Johnny Depp. Ali ele mostra mesmo, no início do filme, o pai do garoto mais pobre, né? Ele trabalhava numa fábrica de pasta de dente. Ele trabalhava exercendo apenas uma função que era tampar, se eu não me engano, as pastas de dente. De repente, o dono da fábrica compra uma máquina que vai exercer aquela tarefa. E aí, o que é que acontece com aquele trabalhador? Ele é excluído do mercado de trabalho. Beleza? Alternativa letra D. Espero que vocês tenham entendido. E me perdoe a confusão, porque eu já estava pensando na questão próxima. Beleza? Bem, agora a gente vai falar de bloco econômico. A gente fez aí 3 questõezinhas sobre globalização e a gente passa a falar sobre bloco econômico. Vamos lá, acompanhem aí a ideia, beleza? Bem, como um grande quebra-cabeça, a organização do mundo atual possui diferentes arranjos econômicos e políticos, os chamados blocos econômicos. E do mesmo jeito que a globalização é essa união, essa tentativa de diminuir, aliás, a tentativa não, é a diminuição da distância, né? Não a distância física, mas a distância na produção, na entrega, no desenvolvimento de ideias e projetos, entre outros. O bloco econômico vem aí para tentar o quê? Fortalecer os países nessa disputa que é muito desigual. Justamente porque eu tenho países centrais que dominam o mundo e eu tenho países periféricos. Beleza? Há países que se organizam em blocos econômicos, criando mercados regionais para se proteger da concorrência e das oscilações do mercado mundial. Ao mesmo tempo que continua avançando a globalização nas relações econômicas. Beleza? E aí, a gente vai definir perfeitamente agora o que é o bloco econômico. O bloco econômico é a associação criada entre os países para que eles estabeleçam relações entre si. Relações políticas, econômicas, culturais e às vezes, muito além disso. Elas surgiram no reflexo da constante competição, olha aí a palavra competição, de economias mundiais. Além disso, é um movimento cada vez mais comum no mercado planetário para aguentar o ritmo acelerado de crescimento econômico dos países. A formação dos blocos econômicos tem por objetivo criar condições de dinamizar e intensificar a economia no mundo global atual. Na atual economia mundial, a tendência é a formação de blocos econômicos criados para facilitar o comércio entre os países membros. A participação de blocos econômicos
Ao participar, aliás, de blocos econômicos, os países aumentam o alcance de seus produtos e serviços para outros lugares. Uma grande vantagem advinda dessa corporação. E aí, o que é que acontece? Eu, país, Brasil, me junto a outros, formo um bloco econômico como o Mercosul, já já a gente vai falar melhor disso. Para quê? Principalmente para eu conseguir mandar meus produtos para esses países e meu produto entrar com mais facilidade, né? E, de certa forma, também receber produtos desses países com mais facilidade. Essas relações, beleza, que são necessárias no mundo de hoje, até porque não existe país autossuficiente em tudo, beleza? Tranquilo até aí? Aí eu coloquei aqui como acontecem, deixa eu ajeitar aqui, colocar a minha, beleza. Eu coloquei aqui como de fato vai acontecer essa hierarquia, né? Porque não é só um bloco econômico, não é só fundar um bloco econômico, tem toda uma hierarquia. E aí o que é que acontece? Esse processo de integração das economias nacionais de uma dada região passa por 4 estágios. A gente vai ter a zona de livre comércio, que é a redução ou eliminação das tarifas alfandegárias, os famosos impostos entre os países membros, ou seja, ou eu diminuo a tarifa de imposto de determinado produto, ou eu anulo completamente para aquele produto entrar mais facilmente em determinado país, beleza? A gente também vai ter a União Aduaneira, beleza? Que, além de abrir os mercados internos, regulamenta o comércio do bloco com as nações de fora, ou seja, fica mais fácil comercializar porque há uma regulamentação, principalmente na taxação de produtos, certo? Há também o mercado comum, que permite ainda a livre circulação de capitais, serviços, pessoas no interior do bloco. Um exemplo disso é a zona do euro, beleza? E a União Econômica e Monetária, que é evolução, que é, né, de fato, a evolução do mercado comum, onde os países adotam a mesma política de desenvolvimento e uma moeda única. Novamente aí a zona do euro. Eu coloquei aqui outra imagem, beleza? Que também trata melhor dessa hierarquia, beleza? É só vocês pararem aí e prestarem atenção, sem problema nenhum, qualquer coisa, pausa o vídeo. Mas essa é a hierarquia. Eu tenho que cumprir essas 4 etapas, de fato, para a gente conseguir ter relações mais interessantes entre os países membros, beleza? Na imagem, inclusive, a gente destaca aqui tem mais um passo, que seria o primeiro ou o quinto passo, enfim, dependendo da ordem, que seria a zona de preferência tarifária, né? Esse processo de integração econômica consiste em apenas garantir níveis tarifários preferenciais para o conjunto de países que pertencem a esse tipo de mercado. Um exemplo histórico que eu vou dar aqui foi quando, por exemplo, Portugal, lá atrás, né, a monarquia portuguesa, uma vez aqui no Brasil, abriu os portos brasileiros às nações amigas. E aí, os produtos que vinham de fora tinham determinadas taxações, principalmente de Portugal, certo? E o país que tinha uma preferência, né, uma diminuição nessa taxação, era justamente a Inglaterra, né? A Inglaterra pagava cerca de 15% de impostos sobre os produtos que mandava para o Brasil. Portugal, quando mandava algum produto, pagava 16%, e os demais países pagavam 24%. Isso lá atrás, no Brasil colonial, ou quando o Brasil deixa de fato de ser uma colônia, e durante o processo de abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Olha lá o próximo slide. Aí aqui eu vou citar, né, alguns blocos econômicos, os principais. Para a gente, Enem, que cai, né, Brasil, sempre vai cair o Mercosul, isso é óbvio. Mas a gente também tem o NAFTA, tem a União Europeia, que é extremamente importante. NAFTA
União Europeia são extremamente importantes no cenário mundial, beleza? E o Mercosul, eu vou destacar só o Mercosul. Criado em 1991, o Mercosul, ou o Mercado Comum do Sul, certo? Reúne Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai como países efetivos, ou seja, países de fato que não vão deixar de sair, a não ser que seja necessidade ou interesse de algum desses países. E Chile, Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela como países associados. A diferença entre membro e associado é pleno em que a associação não adota a tarifa externa comum, certo? Uma vez que o Mercosul se encontra no estágio de união aduaneira, beleza? E aí, ó, vou voltar aqui, olha que é o estágio de, olha o que significa o estágio de união aduaneira. Os Estados-membros, além de abrir mercados internos, regulamentam seu comércio de bens com nações externas, já funcionando como um bloco econômico em formação. A União Aduaneira adota uma tarifa externa comum, a famosa TEC, que permite estabelecer uma mesma tarifa aplicada a mercados, beleza, provenientes de países que não integram o bloco. Nessa fase, se inicia a formação de comissões parlamentares conjuntas, aproximando o poder executivo dos Estados nacionais de seus respectivos legislativos. Beleza? Tranquilo até aí? Então, como eu disse, NAFTA também é extremamente importante, porque é um bloco econômico que segura, que tem, aliás, a maior economia do mundo, que é a dos Estados Unidos, e a União Europeia, a zona do euro, na verdade, é mais para a moeda. A União Europeia, de fato, é o nome do bloco, que eu acho que o mais desenvolvido estágio dessa ideia aí de blocos econômicos. Beleza? Ele ainda fala sobre a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Depois vocês dão uma olhadinha aí melhor. Vou até tirar isso aqui. Cadê? Ele também fala da Comunidade Andina, beleza? A qual o Brasil, inclusive, não faz parte, é da América do Sul, mas o Brasil não faz parte, obviamente. A União Africana e a SADC, beleza? Todos esses aí são blocos econômicos. Eu também trouxe essa imagem maravilhosa que mostra esses principais blocos econômicos dispostos no nosso planeta, beleza? E quais são os países, né, que estão ali fazendo parte, beleza? E agora vamos para as vantagens e as desvantagens dos blocos econômicos. Como vantagem, galera, a gente vai ter um menor custo de produtos, né, como consequência da maior produção para atender o mercado consumidor e também a diminuição de tarifas alfandegárias, beleza? A gente também vai ter a disseminação de tecnologia, né, entre os países membros, maior eficiência produtiva, comercialização e administração, certo? É como se eles estivessem integrados, um ajudando o outro, de certa forma. Vantagens competitivas por conta da eliminação das tarifas, né, alfandegárias e o aumento de consumo, que permite maior rapidez no ciclo de produção. Fato. Mas também fazer parte de um bloco econômico traz desvantagens. E quais são elas? Qualquer empresa que queira participar de um bloco comercial faz concessões comerciais, ou seja, tem que abrir mão de algumas ideias. Perda da soberania nacional, o enfraquecimento do multinacionalismo perante ao regionalismo, criado por blocos comerciais cada dia mais potente, e a polarização geopolítica do mundo. Nessa luta, as pequenas nações e os países subdesenvolvidos continuarão a ser os maiores perdedores, porque os países centrais, eles acabam dominando de fato. Beleza? Tranquilo? Vamos para mais questões. Olha lá. Olha o que ele fala nessa questão aqui, ó. A abertura comercial e a livre circulação de capitais e serviços em escala mundial é um fenômeno da globalização, que gerou disputas acirradas entre empresas e países no âmbito do mercado global, o que favoreceu a formação de blocos econômicos regionais, alianças econômicas em que os parceiros estabelecem relações econômicas privilegiadas. O bloco econômico que, sem adotar uma moeda única, busca
a livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços dos seus países membros e, ao mesmo tempo, elimina as tarifas aduaneiras internas e adota tarifas comuns para o mercado fora do bloco, pode ser classificado como... Lembram daquele quadro lá onde tinha hierarquia? Naquele quadro que vocês vão se basear, beleza? E aí, ele quer saber como é o nome desse bloco econômico que tem todas essas características. O nome desse bloco econômico é mercado comum. Olha o comentário. O mercado comum é a união aduaneira com políticas comuns de regulamentação de produtos e com liberdade de circulação de pessoas, serviços, mercadorias e capitais. Em teoria, a circulação de capital, trabalhos e bens e serviços entre os membros deve ser feita tão livre como dentro do próprio território, certo? Um bom exemplo de mercado comum é a União Europeia. Tranquilo? Entenderam? Ele dá as características e ele quer um nome desse tipo de bloco econômico. Mercado comum. Olha lá a próxima questão. A organização dos países em blocos econômicos visa facilitar a economia dos países, estimulando as trocas e a produção. Sobre os principais blocos, suas características e finalidades, assinale a alternativa correta. Bem, ele dá lá, NAFTA, formado pelos países da América do Norte, eliminou as barreiras tarifárias entre os seus membros. União Europeia, formado por todos os países da Europa. Todos os países? Acho que não. Permite a livre circulação no continente de pessoas e mercadorias. E a CEI, que reúne os países da Europa Ocidental que são liderados pela Inglaterra, que, por sua vez, detém a hegemonia econômica desta parte do continente. Não, a Inglaterra não necessariamente detém a hegemonia econômica desta parte do continente, porque hegemonia significa controle total. Na Europa, a gente tem Inglaterra, França, Alemanha, são países que dominam a economia daquele continente. A alternativa correta é a letra A, o NAFTA, beleza? O NAFTA, né, que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, é um bloco econômico formado pelos Estados Unidos, Canadá e México, beleza? Então, o NAFTA, que é, de fato, a alternativa mais competente, correta dessa questão, beleza? Tranquilo? Próxima e última questão, essa questão aqui já é um pouco maior, beleza? E vamos lá, prestem atenção aí. Olha o que ele fala, ele dá lá um mapa, onde tem o nome dos principais blocos econômicos que rodeiam que estão ao redor do nosso globo, né? Enfim, fazem parte dos países. E ele comenta o seguinte: em todas as modalidades de blocos econômicos, o objetivo é a eliminação das tarifas ou impostos de importações entre os países membros. Olha lá o que ele dá. Todos os blocos econômicos, o objetivo principal é a eliminação das tarifas ou impostos, beleza? Por isso, os países que integram esse bloco, ou seja, zona livre de comércio, mercado comum ou união econômica e monetária, têm como princípio comum ampliar as relações comerciais entre seus parceiros. Com relação aos blocos econômicos, julgue as afirmativas entre verdadeiras e falsas. Vamos lá para as alternativas. Na zona de livre comércio, os acordos comerciais visam a redução ou a eliminação de tarifas aduaneiras entre os países membros. Isso está certo ou está errado? Está certíssimo. A zona de livre comércio, ou a diminuição, beleza? Ou a anulação completa. Detalhe importantíssimo. Se nessa alternativa estivesse apenas a ideia de anulação de tarifas, estaria equivocado, porque tem países que apenas aceitam diminuir, não anular, beleza? Mas do jeito que ele colocou aqui, está correto, então alternativa 1, perfeito, corretíssimo. 2.
na União Aduaneira, além de reduzir ou eliminar as tarifas aduaneiras entre os membros do bloco, os países parceiros estabelecem as mesmas tarifas de exportação e importação para o comércio internacional fora do bloco. Também está correto. A União Aduaneira visa justamente não só fortalecer o laço econômico dentro do bloco, mas também ganhar, conquistar mercado consumidor em outros países, ajudando, diminuindo aí o preço, fazendo um padrão de preços, beleza? 3. A União Europeia é um exemplo de mercado comum. Obviamente que eu acabei de falar isso na questão anterior, que, além de eliminar tarifas aduaneiras internas, permite também a livre circulação de pessoas, investimentos e todos os tipos de serviço entre os países membros. Corretíssimo, gabaritou essa questão, garantiu a sua vaga na universidade que você quer, inclusive no curso que você quer. Se você acertar essa questão, com certeza você garante isso aí. E 4, ele comenta o seguinte: Estados Unidos da América, Canadá e México formam o NAFTA. Já a ALCA engloba todos os países da América. Obviamente que não. O NAFTA, de fato, é composto pelos Estados Unidos, Canadá e México, mas a ALCA não engloba todos os países da América. Beleza? Estão corretas as alternativas. Vamos ver lá no próximo. Todas as alternativas. Letra B, 1, 2 e 3. Letra C, 1, 3 e 4. Letra D, 1 e 3. Obviamente, então, as alternativas corretas é a 1, a 2 e a 3, beleza? A 4 não está. E a 4 não está, como eu disse, a Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA, foi uma proposta feita pelo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, em 1994, com o objetivo de eliminar as barreiras alfandegárias entre 34 países americanos, com exceção de Cuba, formando assim uma área de livre comércio, beleza? Lembre que Cuba está na América, porém foi excluído aí. Beleza, galera? Creio que a gente tem acabado. Um abraço para vocês. Qualquer dúvida, eu não coloquei aqui dessa vez o meu Instagram, mas o meu Instagram é Adriano Chivers, Chivers, tudo junto, Prof, Prof. Procura lá. Qualquer dúvida nessa aula ou nas aulas anteriores que eu dei, ou também qualquer outro assunto de história e geografia, eu terei o maior prazer de ajudar vocês. Um abraço, um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para vocês. Bons estudos, até a próxima. Tchau, fui!